capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo disse assim, que a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé no Evangelho, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ouvir o santo Evangelho que transforma vidas, que edifica pessoas, que liberta as pessoas. A fé verdadeira, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui para falar com você. Assim como Jesus também, no Sermão da Montanha, disse, todo aquele que ouve as minhas palavras, as palavras do Evangelho, do ensinamento de Jesus, e coloca em prática, disse ele, eu compará-lo-ei com o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, tempestades, ventos, e bateram contra aquela casa, mas a casa ficou firme porque estava edificada na rocha. Quando nós recebemos a semente do Evangelho, e o nosso coração busca se edificar nesta palavra, nós com certeza seremos abençoados, estaremos abençoando pessoas. Eu quero convidar você para ficar conosco, assistir esse vídeo até o final e participar, compartilhar, anotar, buscar um crescimento, um aprendizado, porque como disse o apóstolo Paulo, a verdadeira fé ela vem pelo ouvir da palavra, e esse vídeo vai trazer um grande ensinamento, uma palavra poderosa para você. Eu conto com a tua ajuda, compartilhe esse link e você vai estar abençoando muitas pessoas. Que Deus te abençoe grandemente e que possamos estar juntos na glória celestial. Deus abençoe. Quero saudar a todos com a paz seja convosco. Graças a Deus, e vamos então abrir nossas Bíblias, Eu estou realmente muito feliz, de poder fazer parte desse rebanho, justamente ali quando Deus fala com o homem, sobre a morte espiritual, que é tão triste, mas é uma realidade, o ser humano passou por isso, e a grande maioria, da humanidade continua morta. Continua morta espiritual. A gente vamos refletir, vamos buscar um pouquinho esse entendimento, e através desse entendimento, para nós chegar mais pertinho do paraíso de Deus. Todos nós queremos voltar para casa, voltar para o paraíso de Deus. Deus faz tudo certinho, Ele fez o homem e colocou no paraíso, mas o pecado fez separação entre Deus e o homem, Então em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17, nós vamos estar lendo esses versículos aqui, e o Senhor vai, com certeza, vamos pedir para que Deus fale conosco, porque a mensagem ela vem como um alimento para nós, Ela deve vir como um convite, deve vir como um aperfeiçoamento, como um incentivo, para cada um de nós. Então, glórias a Deus, vamos ler do versículo 15 ao 17, amém? O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar, e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Queridos, eu espero que o Senhor fale conosco nesta manhã também através da palavra, porque já falou através dos hinos, da escola bíblica, E eu desejo que haja uma espiritualidade, no meio da igreja, para que todos nós possamos receber esta palavra. Eu acredito que, inclusive, irmãos, que nós, nós, servos de Deus, as servas de Deus também, nós queremos achar um jeito, um meio, de dar fruto para o Evangelho, de trazermos almas para o reino de Deus, amém? Nós queremos, mas a grande maioria das pessoas, que a gente vê por aí, que a gente encontra, já conhece o Evangelho, Faz anos que a gente vem acompanhando as pessoas. Olha, você quer aceitar Jesus? Eu já tenho Jesus, a minha avó era crente, meu avô era crente,
a minha mãe é crente, eu fui crente. Então a grande maioria das pessoas conhecem Jesus, conhece o Evangelho, né? E a igreja, então, eu acredito que Deus tem sempre algo novo para nós. E eu venho meditando, irmãos, eu venho pensando, né, que nós temos que ter algum material, né, de evangelismo, algum conteúdo que a gente possa estar falando, e através da oração, através da espiritualidade, a gente nós podermos estar falando e orientando e auxiliando as pessoas a voltarem para casa. Veja que, geralmente, irmãos, quando nós lemos esse texto, o dia que comeres desta árvore, do bem e do mal, certamente morrerás. A gente, ao longo dos anos, os obreiros aqui certamente já passaram por isso também. A gente ouviu muitas pessoas dizerem assim: olha, mas isso era porque era um milênio, 1000 anos. Então, com 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Adão morreu com menos de 1000 anos. Então Adão morreu, cumpriu aqui, porque Adão, né, ele morreu com menos de 1000 anos. E como um dia para o Senhor é como 1000 anos, então a gente a gente imaginava, eu mesmo falei isso algumas vezes, né, que seria no sentido material, no sentido carnal, né? Mas o que nós vimos aqui, na verdade, foi algo muito mais grave do que isso, né? Foi algo muito mais grave. O que aconteceu aqui, na verdade? O Senhor disse para Adão que ele não deveria comer da árvore do bem e do mal. O ser humano, ele não pode ter comunhão com o Criador se ele participar do mal. Então é evidente que aqui Jesus, que Deus estava dizendo, que o dia que ele conhecesse o mal, porque o bem ele já conhecia o bem estava ali, Deus estava com ele, todas as tardes Deus estava ali, chamando, conversando, participando, ele estava no jardim do Éden, no paraíso, né? Um lugar de delícias. Então o bem ali ele já conhecia, mas o que ele não deveria conhecer era o mal. Quando o homem conhece o mal, quando a mulher conhece o mal, quando o homem e a mulher participam do mal, então o pecado faz separação entre Deus e o homem. E o Senhor disse então para Adão: o dia que comeres dela, certamente morrerás. Deus estava falando aqui, irmãos, com certeza, de uma morte espiritual, né? De uma morte que faria uma separação entre Deus e o homem. Estava falando que o homem morreria espiritualmente. Então, na verdade, quando Deus veio ao mundo, né? Quando Jesus veio ao mundo, o que ele disse para aquele homem? Um certo homem disse assim: Senhor, permita que eu te siga, eu quero te acompanhar. Eu quero te acompanhar, mas deixa primeiro sepultar o meu pai. O que Jesus disse para ele? Olha aí, está a revelação aqui. Todas as pessoas, todos os seres humanos, depois da queda de Adão, depois que Adão foi expulso da presença do Senhor, o pecado fez separação entre Adão e Deus. E Deus mesmo perguntou para Adão: aonde tu estás, Adão? Ele disse: tu comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então, claro, né, está claro que Adão ali estava afastado de Deus pela desobediência. Adão agora conhecia o mal, e na presença de Deus não pode existir o mal. Na presença de Deus nós temos que estar para o bem. Então, quando Jesus diz assim para aquele homem: deixe os mortos que sepultem os mortos, toda a descendência de Adão estava morta espiritual para Deus. Nós humanamente vimos as pessoas andando para lá e para cá, correm para lá, correm para cá, né? E a gente, claro, naturalmente vê que as pessoas estão vivas carnalmente, materialmente,
mas espiritualmente as pessoas estão mortas. É triste isso, né? As pessoas estão mortas para Deus. Aí nós vimos, irmãos, que o Senhor Jesus veio ao mundo, e Ele é o caminho que leva de volta para a vida eterna. Nós vimos que Jesus veio ao mundo e pagou o preço pelos nossos pecados. Nós vimos que Jesus veio ao mundo, aleluia, e ensinou, aí no capítulo 3 do Evangelho de João, Ele ensinou como nós podemos nascer de novo para a vida eterna, nascer da água e do Espírito, e Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham com abundância. Mas o mundo está morto espiritualmente na presença de Deus. Por isso que nós que estamos, irmãos, na casa do Senhor, você que teve esse privilégio de vir a um lugar de oração, a casa de oração, você está tendo esta oportunidade, né? De você estar entrando espiritualmente, nascendo de novo, nascendo da água e do Espírito. Porque todos nós gostamos, todos nós queremos morar no paraíso. A gente pode dizer, puxa, era muito bom estar lá no paraíso de Adão e Eva. Era ou não era? Com certeza era. Mas Jesus, Ele trouxe uma proposta para nós, que nós, enquanto estamos aqui, se nós aceitarmos o sacrifício dEle na cruz do Calvário, se nós realmente aceitarmos esta palavra de vida eterna, porque para nós vivermos no paraíso, parece que todos nós aqui queríamos viver no paraíso, né? Claro, porque a gente vê ali, o Jardim do Éden era um lugar de delícias, o Jardim do Éden é um lugar agradável, um lugar maravilhoso, e todos nós, irmãos, queremos morar num lugar bom, um lugar maravilhoso, um lugar de delícias, um lugar que tem muitas cachoeiras, muitos animais, né? Um clima maravilhoso, aonde Deus se faz presente. Todos nós queremos morar num lugar assim. Quando Jesus veio ao mundo, né? Ele disse também assim, olha, vocês agora devem se contentar, porque morar no paraíso significa se contentar com a presença de Deus. Morar no paraíso significa não buscar coisas que venham trazer problemas para nós. Morar no paraíso de Deus significa nós estar conformado. Puxa, eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir, eu tenho o que eu preciso, eu tenho a presença de Deus, eu nasci da água e do Espírito, agora eu vivo na presença de Deus. Isso seria, irmãos, o ideal para nós vivermos no paraíso. Porque nós já aceitamos Jesus, nós já temos o Senhor Jesus, nós já temos a vida eterna. Ele disse para a irmã de Lázaro, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Então, para nós aceitarmos, para nós voltarmos para o paraíso, nós temos que aprender a se conformar na presença de Deus, nós temos que aprender, aleluia, a colocar o nosso corpo para a glória de Deus. Porque quando Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Ele fez para a glória dEle. E nós temos que viver isto, né? Nós temos que viver para a glória do Senhor Jesus. Então, se todos nós entendermos isto, há um chamado, há um convite, né? Para nós voltarmos para a casa espiritual. Mas para isso nós temos que agora morrer para este mundo carnal. Porque, resumindo aqui, irmãos, Adão estava no espiritual na presença de Deus. Adão e Eva, estava tudo bem. Para eles não havia o mundo, não havia o pecado. De repente eles se afastam de Deus, pecaram na presença de Deus, desobedeceram, conheceram o mal, e esse mal fez com que eles morressem espiritualmente. Isso não foi uma punição, como o Renato disse aqui, foi uma consequência da atitude deles.
Porque o que Deus fez foi avisá-los: olha, o dia que vocês comerem da árvore do bem e do mal, vocês vão conhecer o mal, e esse mal vai fazer separação entre Deus e o homem. Então, irmãos, Adão e Eva agora estão mortos espiritualmente. Toda a descendência deles está morta espiritualmente. Está morta. O mundo, irmãos, o mundo está morto. O mundo está morto lá fora. O mundo está morto. O mundo não tem vida espiritual. É literal isso. Ou nós estamos vivos no espiritual na presença de Deus, ou nós estaremos vivos para as coisas do mundo. Aquele que está vivo para as coisas do mundo, ele não pode ao mesmo tempo estar vivo para as coisas de Deus. Adão estava vivo para Deus, pecou, morreu, como Deus disse, morreu espiritualmente. Aí agora ele está vivo para as coisas do mundo. Aquele que está vivo para as coisas do mundo, não tem como ele estar vivo para as coisas do mundo e estar vivo para as coisas de Deus. Então Adão morreu, foi viver para o mundo. Agora Jesus veio e disse assim: agora, aquele que nascer da água e do Espírito, esse pode nascer de novo e voltar a viver. Glórias a Deus. Então essa é a proposta do Senhor. Não existe maneira de nós vivermos para o mundo e vivermos para Cristo. Vivermos material, no sentido, se contentar com as coisas deste mundo e se contentarmos com as coisas de Deus. Aleluia. Ou nós somos amigos do mundo, a Bíblia chega a dizer, ou nós somos amigos do mundo, ou nós somos amigos de Deus. Então é muito importante que nós nos conformamos com isto, né? Louvado seja Deus. Nós precisamos ter uma submissão na presença de Deus. Adão e Eva estavam no paraíso e nós podemos viver no paraíso. Mas é importante, eu quero dizer isso também para os jovens, para os guerreiros de Sião, né? Para os adolescentes, para as crianças, para todos, que nós temos, Adão e Eva tinham liberdade de escolha no jardim do Éden. Nós temos liberdade de escolha, mas temos que fazer escolhas responsáveis na presença de Deus. Nós temos que fazer escolhas e saber que nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Adão e Eva eram livres para fazer qualquer escolha que eles quisessem. Inclusive eles escolheram. Eles comeram da árvore do bem e do mal. Foi uma escolha deles. Mas Deus te dá liberdade para a escolha. Mas é importante saber que mesmo no jardim do Éden, Adão e Eva foram totalmente responsáveis pela escolha que eles fizeram. Hoje nós estamos entrando no caminho. A palavra usa às vezes o termo manquejar. Às vezes manquejamos um pouquinho aqui, às vezes manqueja um pouquinho lá, mas nós estamos voltando para casa. Nós temos um chamado espiritual para voltar para o mundo espiritual na presença de Deus. Aleluias. Então é isso que nós temos que evangelizar. Mas nós temos que entender, irmãos, que há necessidade de submissão. Olha a escola bíblica nesta manhã. Aquilo ali, irmãos, é um ensinamento como nós podemos fazer para morar na cidade celestial. É assim, irmãos. Paulo diz, olha, pela mulher entrou o pecado no mundo, porque a mulher pecou primeiro, ela foi mais curiosa, então a mulher precisa usar o véu, usou o véu, mostra sinal de submissão, mostra sinal de santidade, amém, está curada, Deus aceita, mas tem que haver a submissão, dos homens tem que haver a submissão nos homens, porque Cristo é o cabeça do varão. Então nós temos um cabeça, nós temos uma submissão. O que faltou para Adão e Eva? Submissão. Eles não quiseram ser submissos. Satanás trabalha a falta de submissão. Sempre eu falo isso na igreja. Então é importante que nós possamos ter. Eu quero ler com a igreja alguns versículos aqui em Romanos, falando sobre o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, lembrando que os Romanos, no capítulo 1, nós já temos, né? Louvado seja Deus. Romanos capítulo 6, versículo 4, uma palavra muito edificante, irmãos,
veja, sobre o nosso corpo, nós voltarmos, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Então agora, para nós voltar para Deus, nós temos que sepultar esse corpo carnal no batismo. Então Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida. Agora nós temos que ser sepultados no batismo para ressuscitar com Ele. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então nós fomos sepultados com Ele no seu sepultamento, nós somos crucificados com Ele, então o velho homem já não existe mais, nós já estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos, irmãos, chegar a esse entendimento. Nós precisamos entender que nós temos que nascer da água e do Espírito, e nosso velho homem, o corpo do pecado, foi crucificado com Ele na cruz do Calvário. E agora nós temos uma nova vida na presença do Senhor Jesus. Queremos morar no paraíso de Deus, mas nós temos que aceitar, irmãos, né? Isso eu digo para mim também, eu também recebo esta palavra, para nós sairmos do mundo material, da morte espiritual, nós temos que ter uma mudança de vida, aceitar o caminho estreito, né? Ele diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho agora do mundo do pecado, o caminho que estava fechado quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso. A Bíblia diz que Deus mandou querubins com suas espadas inflamadas para que o homem não voltasse mais naquela condição de pecador. Deus tinha um propósito da purificação do homem e da mulher. Deus tinha um propósito de morrer, de o verbo, como disse ele ali, né? Da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Durante 4.000 anos a serpente dominou, o pecado dominou, mas Jesus Cristo veio e pagou pelos nossos pecados. Mas ele disse que agora nós temos que entrar por esse caminho estreito, tomar esta decisão, fazer esta escolha, né? Então, quando nós entendemos a missão da igreja, que o mundo lá fora está morto, que os nossos familiares que não querem aceitar, aí você fala assim, puxa, mas eu vou entrar então eu vou subir nesse alto caminho, como disse Isaías, eu vou subir nesse alto caminho, e eu vou entrar nesse paraíso de Deus, eu quero esta vida para mim. É uma escolha que você faz, mas você tem que estar preparado. Às vezes pode ser que uma pessoa que você ama, aí Jesus diz assim, olha, aí vocês vão entrando então, vão subindo nesse alto caminho, vão entrando de novo no paraíso, porque eu já estou aqui, disse Jesus. Ele é a vida, nós já podemos estar nesse paraíso espiritual com Jesus. Já nascemos da água e do Espírito. Mas aí vem aquela questão, mas e o meu parente que não quer subir aqui? Eu quero subir, mas eu quero subir se a filha subir junto, se o filho subir junto, se a mãe subir junto. Não, querido, agora o resgate é individual. Você precisa entender isto, eu preciso entender isto. É individual, é uma escolha individual. Se a pessoa está lá no mundo, está morta, ela não vai entender que você está vivo, se ela não está recebendo. Você precisa entender, você não pode querer forçar, você sobe no paraíso, fica dentro da palavra, fica dentro, fica na presença, o Senhor está voltando. Aleluia, você tem que ser forte, eu tenho que ser forte. Aleluia, por isso que ele disse, aleluia, quando disseram para ele, bem-aventurados os seios que te amamentaram, o ventre que te gerou, mais bem-aventurado é aquele que ouve e obedece a palavra de Deus.
Aleluia! Então nós temos que entender que isso é uma coisa forte. Adão e Eva foram expulsos do jardim, não se brinca com Deus. Agora tem o chamado, agora vocês voltam àquele que aceitar a palavra, o caminho estreito, né? Aí o apóstolo Paulo vai dizendo aqui, versículo 7, ele diz assim: pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, e aí é se, né? Já morremos com Cristo, que também viveremos com Ele. Então é tudo no presente, né? Já morremos com Cristo, sabemos que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, no caso nós, né? Considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então não só nós se considerar morto, mas considerar aquela pessoa que não quer caminhar no Evangelho, aquela pessoa está morta. Aleluia. E aí nós ficamos muitas vezes, né, querendo forçar uma coisa morta. É preciso que as pessoas aceitem, isto é individual. Eu quero morar no paraíso, é individual, eu quero morar no paraíso. Tem aquele que disse assim: minha mãe não vai. Como é que ele disse? Minha mãe não vai, não impede a mim. Se meu pai não vai, não impede a mim. Se o meu filho não quer ir, não impede a mim. Quer dizer, é uma família espiritual que Deus está gerando. Lembra do ensinamento sobre as fases da nossa vida? Agora nós estamos na melhor fase. Nós estamos na fase onde nós somos seres racionais, preparados. Temos o ensinamento, Cristo já morreu por nós, né? Sendo nós ainda pecadores, e agora Ele está dizendo agora, quem tem coragem, quem tem sede, venha a mim e beba. Aleluia, quem tem sede, venha e beba. Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, mas é preciso ter sede, aleluia. Então quem não tem sede, não tem como você forçar. Ide e pregai, é para pregar, mas você não pode fazer o que o mundo faz, né? O apóstolo Paulo continua aqui, para nós encerrarmos, ele diz assim: também não oferecendo os membros do corpo, olha que interessante, o versículo 12 primeiro aqui, portanto não permitam que o pecado reine em vosso corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Então nosso corpo mortal, ele tem paixões, ele tem desejos carnais, desejos de mortos, né? De imitar os mortos, de imitar os prazeres seculares. E aqui o apóstolo está dizendo que se nós quiser ficar no paraíso, nós temos que vencer esta natureza. Aleluia, com que vocês obedeçam às suas paixões, paixões do corpo, né? Da carne. Também não oferecendo os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida na presença de Deus, oferecendo a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Então agora que nós já moramos no paraíso, então os nossos membros, agora nossos membros, nossos braços, nossas pernas, desde a ponta do cabelo até o dedão dos pés, agora nós já somos templo do Espírito Santo. Agora nós temos que oferecer esses membros para a glória de Deus, porque lá no mundo eles oferecem os membros do corpo para o pecado, e nós oferecemos para a justiça de Deus. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. E nós queremos morar no paraíso, queremos morar com Deus. Então esse corpo que nós temos hoje, irmãos, ele precisa voltar ao período que Adão e Eva eram submissos a Deus, né? Vamos voltar àquele período que Adão e Eva estavam, que eles não estavam vivendo para o mal, não viviam para o bem, viviam para as coisas de Deus, tinha alegria. Eu me lembro quando Jesus, em João capítulo 4, que ele diz assim para os seus discípulos: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Disseram: quem que trouxe comida para ele? Pensando sempre no material. Ele disse: a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade daquele que me enviou.
Então nós temos que ter esta vontade de jejuar, esta vontade de pregar, esta vontade de glorificar a Deus, esta vontade de santificar, morrer esse corpo com as paixões que agradam o mundo. As nossas escolhas têm que ser responsáveis, como Adão e Eva deveriam ter sido responsáveis, mas quando eles não foram responsáveis, fizeram a escolha errada, eles pagaram preço. E hoje, irmãos, como os nossos membros, como Paulo está dizendo aqui, os nossos membros, cada escolha, né? O que eu coloco nos meus cabelos, o que eu coloco nas unhas, o que eu passo, cada pincelada que alguém dá nas unhas, cada pincelada que alguém dá, cada situação que a pessoa faz nas suas sobrancelhas, cada gesto que ela faz no seu corpo, e pior, se ela usar o seu corpo para sensualidade, então está usando os seus membros do corpo para o pecado e satisfazendo o mundo. Daí não tem como, vivendo no mal, fazendo mal, viver no paraíso de Deus. Não tem como. Então nós temos que ter a escolha de rejeitar o mal, né? Tem um texto bíblico que fala assim sobre um certo príncipe: leite e mel comerá até que saiba escolher o bem e rejeitar o mal. Nós temos que rejeitar o mal, fugir de toda a aparência do mal. Então nós somos responsáveis, não é só Adão e Eva. Não adianta eu falar, mas Adão pecou, a Eva foi bobinha, foi na conversa do diabo, fez uma escolha errada, mas nós hoje temos também a responsabilidade da escolha. Nós temos que escolher, lendo aqui o último versículo que diz assim, aleluia, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então, aquele que obedece não está debaixo da lei. Hoje nós estamos na graça, no perdão de Jesus. A graça e a misericórdia, Ele deu do seu perdão, Ele usou de misericórdia, Ele perdoou a nossa dívida, e nos deu a graça de nós recebermos a vida eterna nele, aleluia, e vivermos com Ele para a eternidade. A igreja precisa, irmãos, nós estamos aqui não é por uma religião, como eu falava há poucos dias, nós não estamos aqui para cumprir uma tabelinha de mais um culto, quando nós chegarmos em casa, olha, fui mais um, esse é o 5.439, não é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos tendo um crescimento espiritual na presença de Deus. Aleluia, o Senhor chamou nós aqui hoje, na casa do Senhor, no dia do Senhor, se juntando aqui um grupo de pessoas tementes a Deus, zelosos da palavra, para que haja uma edificação em Cristo, e nós possamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. E nós precisamos, irmãos, então evangelizar as pessoas, né? Nós precisamos levar esta mensagem avante para as pessoas. E eu acho que é essa linha de mensagem que o mundo está precisando, né? Esse entendimento da palavra que o mundo está precisando, porque existe pouco estudo sobre isso, pouca revelação sobre isso, e a maior parte das pessoas estão aí no mundo, né, com uma religião, muitas vezes com a Bíblia na mão, mas não conseguem entender que nós precisamos nascer e viver uma vida espiritual, nascer e viver uma vida santa na presença de Deus, ter uma aproximação, aleluia, ter aquela alegria como Adão tinha, quando Deus criou o homem ali, todas as tardes, a Bíblia diz que Deus vinha ali e conversava com Adão, Adão tinha uma comunhão plena com Deus, Jesus veio ao mundo para que nós tenhamos vida, e tenhamos esta comunhão plena com Ele, rejeitando toda a aparência do mal. O mundo jaz no maligno. Veja que o irmão disse hoje, nós fazemos um dia de jejum para o celular. Quando nós podíamos imaginar isso há 30, 40 anos atrás, né? Como que nós íamos imaginar que nós teríamos essas perturbações, né? Que hoje nós temos essa ansiedade. Ah, mas eu quero morar no paraíso como Adão e Eva. Ah, é? Então tá bom, então você vai viver uma vida tranquila, você vai viver contente, você vai se alegrar, porque o Senhor diz assim, olha, se você tem o que comer e o que vestir, esteja contente com isso no paraíso. Adão estava no paraíso, ele estava contente com o que ele tinha lá. Hoje a gente quer morar no paraíso de Adão e Eva, mas a gente não está contente.
né? Veja que nossa geração é uma geração que está ansiosa, né? Ela corre para lá e corre para cá, ela não está contente. Então vamos refletir assim: eu quero a partir de agora viver como Adão e Eva, porque eu já nasci da água e do Espírito, eu já sou uma nova criatura, eu já tenho a vida eterna, eu já estou no paraíso. Ah, que maravilha! Então vamos aprender a se contentar, se alegrar na presença do Senhor Jesus, né? Porque senão a gente não vai conseguir as duas coisas ao mesmo tempo. Lembra? Adão estava vivo para Deus, pecou, morreu para Deus e veio para o mundo. A proposta é agora: morra para o mundo e viva para Deus. E que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Aleluia. A igreja pode estar em pé. Eu quero, neste momento, deixar uma oportunidade, né? Aproveitar que já estamos no final do culto, deixar uma oportunidade, irmãos, né? Para aquele que gostaria de ter esta intimidade com Deus nesta manhã, aquele que entendeu esta responsabilidade da escolha, aquele que está com vontade de verdade de subir para a glória no arrebatamento do Senhor Jesus, aquele que quer realmente dizer: olha, eu morri para o mundo e eu subi esse degrau espiritual, eu estou agora aqui no alto caminho, o caminho estreito, vou passar pela porta e entrar para a eternidade. Aleluias, aleluia. Ser você por ter compartilhado conosco, por ter participado, por ter realmente se dedicado, tirado um pouquinho do teu tempo tão precioso para nos auxiliar, para compartilhar esse material, para estar aprendendo da palavra de Deus. Nós cristãos precisamos investir muito nosso tempo, né? Como disse Jesus para Marta, irmã de Lázaro, né? Ele disse que Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada, que é ouvir a palavra, que é crescer junto na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando e que você continue crescendo nesta graça, crescendo na fé, na esperança e na caridade. Meu querido, eu quero orar com você agora e abençoar a sua vida por você ter compartilhado conosco, por você ter estado presente conosco neste momento. Senhor Jesus, abençoa poderosamente, ó Pai, esta vida, este irmão, esta irmã, esta família, que estão conosco neste momento, que estão compartilhando conosco neste momento, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada coração. Abençoa, meu Deus, para que possam juntos também estar crescendo, as enfermidades sejam repreendidas, os lares sejam abençoados e a tua igreja possa crescer nesta fé, no ouvir da tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando a tua vida, meu querido irmão, e que você seja realmente um grande vaso, um grande instrumento na presença do Senhor. Eu quero também te abençoar com a bênção sacerdotal que o Senhor mandou Moisés abençoar todo o povo de Israel, dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Queridos, que a paz seja convosco, que o nome dele, Senhor Jesus Cristo, seja louvado. Deus abençoe.